Celebrando a liberdade, vem, entende e encontra o descanso em Cristo. Cada vez que nós pensamos em como Satanás agiu, persuadindo Eva a trocar toda a sua liberdade, o descanso no paraíso, por uma banana podre, que só trouxe desgraça para esse mundo, fico perplexo de ver como nós não conseguimos ainda ter liberdade e descanso, apesar de Jesus ter vindo e nos substituindo nessa saga satânica que Satanás, onde ele pretende tiranizar a mim e a você, onde ele está fazendo nossas forças sossobrarem e tanta desgraça no mundo, e pessoas ainda culpam o Redentor, o Salvador, por conta dos atos que nós cometemos instigados pelo diabo. A nossa história muda e encontramos sim o descanso em Cristo. Para isso, vamos compreender que o mal não começou sem um motivo. Nós estamos diante de uma guerra real, uma guerra entre o bem e o mal, no qual Satanás escravizou o homem. A imagem e semelhança de Deus se tornou o homem na sarjeta embriagado, se tornou o homem homicida, Caim matando Abel, e isso se perfaz no tempo, se tornou todo tipo de mal, todo o espelho de Satanás. Nossos neurônios espelho copiaram, e pior, ficamos viciados no fruto proibido, ficamos viciados no pecado, a tal ponto de podermos trocar, como Eva, tudo por uma casca de banana podre. O fruto lá do paraíso, aquele fruto que dava conhecimento do mal, não era propósito de Deus para nós. É agora que nós provamos que Satanás consegue a sua vingança contra Jesus Cristo na guerra travada nos céus e vinda até nós. Ele então ataca firmemente a imagem e semelhança de Deus, nos afetando. E os filhos de Deus sofrem aqui na terra e passam a estar à mercê de homens que, em nome da liberdade, dizem estar seguindo os seus próprios caminhos. Em nome da liberdade, ouvidam o chamado do Pai, não conhecem mais a voz de Jesus, que chamava quando passeava na viração do dia, na brisa do dia: onde estás, Adão? Assim que o homem pecou, se viu nu, se escondeu da presença de Deus. E agora não reconhecemos mais o chamado daquele que nos oferece o descanso em Cristo. Antes, nos afeiçoamos a tal ponto com o mal e com o malvado, que estamos como na síndrome de Estocolmo, não só amando o inimigo, afeiçoando-se a ele, mas se assemelhando a ele nas obras, ajudando a ele nas suas missões. Nenhum preço seria suficiente a não ser o sangue de Jesus Cristo, porque a guerra era entre Satanás e Jesus. E a vingança foi nos filhos de Jesus, nós, os seres humanos. Mas foi a isca para trair Jesus a esse planeta e assim colocá-lo numa cruz. Pensou Satanás que havia vencido, mas assim nós vamos ver que a história se repete, mas o final é um final feliz. Temos o descanso em Cristo. Veja, Faraó não queria de forma alguma libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. 10 pragas o acometeram, até que ele os expulsou de lá. Mesmo assim, se arrependeu e os perseguiu a ponto de o mar se fechar sobre eles. O mar se abre para o povo de Deus passar. Muitos, ainda presos às bagagens, acabam escravidão, as águas os enterraram. Nossos pecados têm que ficar nas águas, porque Jesus deu a vida por mim e por você, ele pagou o resgate. Só fica os que estão na síndrome de Estocolmo, gostando do sofrimento, pensando que estão usufruindo da banana podre, o fruto da ciência do bem e do mal, a escravidão do vício, o vício das drogas, o vício do álcool, o vício comportamental de não atender os outros como nossos irmãos, não entender os outros como nossos irmãos, não ver nos outros a imagem e semelhança de Deus, os filhos de Deus que precisam ser resgatados. E é por isso que nós ficamos à mercê,
ao serviço, patrocinando Satanás nessa terra. Terrível, terrível a gente pensar que homens feitos à imagem e semelhança de Deus, como o anjo caído, também atacam os seus semelhantes aqui na terra. Como e com o anjo caído estão juntos na missão terrível de destruir a imagem no planeta Terra. Existem guerras reais, guerra real com regras reais de uma guerra. E o bem vai vencendo. Venceu quando Jesus morreu na cruz. Porque ali Satanás não teve mais assunto com nenhum dos outros seres celestes. Ali ele sacramentou o seu destino. E ali Jesus trocou o seu sangue pelo meu e pelo teu. Agora nós precisamos compreender essa história maravilhosa e para isso vamos ver que Moisés, depois de ter conduzido o povo logo no início da jornada, ainda no Monte Sinai, lembra-te do dia do sábado, para lembrar que você não foi escravo no Egito, mas teve libertação, não é escravo, está liberto. 40 anos no deserto, as forças já lhe esvaíam e Canaã estava logo à frente. Uma prova de Deus para saber e testemunhar diante do universo o comportamento daquele povo. Ali estava aquele povo antes atravessando o mar, agora diante do Jordão, das nações a serem conquistadas. As pessoas temiam por aquele pequeno povo que estava avassalando as nações. E ali estava então a prova e Moisés dando sua última mensagem a um povo que ele tanto amou. Deuteronômio capítulo 5, versos 12 a 15. Guardarás o dia do sábado a fim de santificá-lo. Não é mais lembra-te, porque 40 anos ele repetiu a mensagem que foi dada no Éden, bem antes de existir qualquer judeu. E agora, então, ele trazia do lembra-te, que está em Êxodo capítulo 16, verso 4. Veja que como é importante a gente compreender isso. Êxodo 16, verso 4. Vamos ver que os mandamentos não foram dados para os judeus, não só no Gênesis vemos isso, mas em Êxodo 16, verso 4, disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não os meus mandamentos, as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Então, os mandamentos, a prova de Deus, já quando era derramado o maná, antes de dizer do lembra-te do dia do sábado, as pessoas já guardavam o sábado, porque o próprio maná caía em porção dobrada na sexta-feira e não caía no sábado. E quem tentava recolhê-lo no sábado, bichava, fedia, não tinha maná no sábado. Quem queria acumular, perdia. E aquele que queria recolher no sábado, não conseguia encontrar nada, porque Deus guarda o sábado. No sábado ele não produziu maná. Os anjos que derramam o pão sobre a... Vamos seguindo. 5, 12 a 15 de Deuteronômio, é Moisés quem está dizendo. Guardarás o dia do sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Portanto, ele está dizendo que ele tinha ordenado, Deus tinha ordenado. Mas o sétimo trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é um sábado, é um cessar coletivo, diz a palavra no original do sábado. É um descanso coletivo, é um shabat, é um pacto de descanso em Cristo. O Senhor não todos os teus trabalhos. O sétimo é um dia do sábado para o Senhor, o teu Deus. Para quem é o dia do sábado? Para o Senhor, o teu Deus. Nós vamos ver que as palavras sábados na Bíblia, os teus sábados, são sábados festivos, aqueles que foram abolidos com a morte de Jesus. Mas estes não são os sábados do homem, das festas, é o sábado feito por causa do homem, conforme disse Jesus. Mas não é do homem, é de Deus. Aqui está. Mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem teu servo ou serva, nem o teu boi, nem o jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver na tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. O servo, a serva e os animais,
O sábado foi feito para o planeta Terra descansar. Temos o círculo circadiano e temos também que é um ciclo diário de renovação das nossas células, e temos também o circadiano, que é um ciclo que toda a nossa conjuntura, a nossa estrutura se renova no sábado. Nosso coração pulsa mais devagar, nossa respiração é mais profunda e mais tranquila, hormônios de tranquilidade só no sábado. E isso não depende de religião. Qualquer um que descanse no sábado tem. Mas quem se põe em agitação, como que o coração vai pausar, vai silenciar? Veja, hospitais importantes, reconhecidos por conhecedores de ciência, não estão mais operando no sábado, porque perceberam que essas cirurgias não têm o sucesso desejado. Os tratamentos são feitos de domingo até sexta, de segunda a sexta especialmente, porque nesses dias o coração bate normalmente, a respiração é normal. Mas no sábado, até os anjos estão descansando, Deus está descansando e a respiração nossa é latente. Nós estamos hibernando, descansando no Senhor. E é perigoso submeter-se a tarefas nesse dia. Bom, nós vemos Gênesis capítulo 4, verso 7. Aqui diz o seguinte: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Cristo já te libertou. Agora você é o Senhor de si mesmo, dono do livre-arbítrio, e deve dominar. Você não deve ser dominado mais por Satanás. Jesus, no sábado, te renova o poder, te reforça, te dá em dobro o poder para vencer o mal. Por quê? Porque ele está com você e o mal não tem poder para se aproximar daquele que está com Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É assim que nós temos alegria. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Se você está cansado ou desanimado, encontre o descanso em Cristo. Que dia melhor para fazer isso do que naquele em que Jesus está descansando conosco? Ele está festejando a nossa criação e a sua vitória na cruz, a sua redenção. Não vamos desprezar tão grande vitória e tão bela companhia. 2 Pedro 2,19. Perceba, toda essa vitória não é minha, não é porque eu guardo o sábado, é a comemoração pela vitória de Jesus por mim que me resgatou. Ele pagou o preço. 2 Pedro 2, verso 19. Prometendo-lhes liberdade, ele prometendo-lhes liberdade, ele nos são, como diz, escravos corruptíveis, pois o homem é escravo daquilo que domina. Então, Satanás promete, assim, a liberdade, mas no lugar da liberdade, somos como escravos que somos dominados. Aqui tem uma ruptura na minha Bíblia, a página ficou um pouco ruída aqui, que a gente vai folheando bastante, né? Então, prometendo a liberdade, ele lhes mostrou, na verdade, a corrupção, o escravo que o domina, o escravo daquilo que o domina. Bom, Romanos capítulo 6, versos 1 a 7. Vamos indo para a finalização do nosso programa. Eu vou pedindo para você curtir, compartilhar, deixa um like e não esqueça de mandar essa mensagem para alguém que está precisando muito ou que você ama muito, alguém que você gostaria que recebesse uma mensagem especial de Deus. Romanos capítulo 6, da palavra de Deus, né? Romanos capítulo 6, versos 1 a 7. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A graça, o perdão, o amor de Deus não é um subterfúgio para continuarmos pecando, para abusarmos do amor de Deus e fazermos a obra do inimigo dele, sermos viciados no fruto do pecado.
adorarmos a Satanás através daquilo que ele nos oferece como pecado. Nós temos um outro ser ao qual nós adoramos, aquele que morreu por nós, não aquele que exige a nossa vida, não aquele que pendurou Jesus na cruz, aquele que quer te pôr na cruz, aquele que te acusa de pecado e de pecador. Não, nós estamos na liberdade em Cristo, mas uma liberdade para o bem, para fazer o bem, para amar a Deus e todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E se me amardes, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. De maneira nenhuma nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados de Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Bem, pois sabemos que nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Fomos mortos em Cristo, a vida que vivemos agora, diz Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E então, mortos para o pecado, não praticamos mais as obras das trevas, mas passamos a praticar as obras da justiça. Obra da justiça é a obra que está dentro da lei de Deus. Nós estamos, portanto, seguindo aqui os comandos daquele que tudo fez e tudo faz por nós. No verso 11, desta mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos. Sim, porque nós ainda temos os desejos da banana podre, aquele fruto lá do Jardim do Éden, da árvore do conhecimento do bem e do mal. A banana podre que embriagou com o álcool que produziu a mente humana, viciou o ser humano no pecado. E agora traz dúvidas se realmente algumas pessoas querem ser salvas. Alguns preferem os prazeres desse mundo e trocam uma vida eterna com Deus por uma banana podre com o diabo. Bem, pois o salário do pecado, verso 23, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus para você, para mim, é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo sacrifício dele. Não pelo sábado, pelo sacrifício dele. Mas convenhamos, se você tem um sábado para passar com quem você ama, então para trocar, um sábado para ficar com Deus, com a família, com o próximo necessitado, um sábado para exercitar as obras do Pai, não é claro que você vai estar mais próximo do nosso Senhor Jesus? Bom, nós temos o Vê e Entende diariamente com você. Aos sábados, um programa especial nosso, eu, você, com Deus. E logo estaremos num mundo onde não há mais dor, não há mais trevas, porque o mal já foi vencido lá na cruz. Mas esse mesmo mal que tenta tiranizar os meus amigos, os meus familiares, os meus irmãos, que tenta derrubar na cruz da morte toda a esperança que nós podemos ter, esse nós temos que estar na batalha contra ele, atentos, guardando para que nós mesmos não tropecemos e caiamos, porque é fácil escorregar na casca da banana. Mas você, ore por mim, estarei orando por você, que Deus te abençoe, curta e compartilhe, vem entende amanhã, eu, você e todos os que amam a Deus dentro do Vem Entende. Deus te abençoe.